Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula, eu sou nova aqui no YouTube e hoje eu vim aqui fazer uma apresentação sobre a minha vida, minha história para vocês. Antes de qualquer outra coisa, né, eu queria me apresentar para vocês. Eu vou contar uma história, né, da minha vida, de como eu cheguei até aqui, né, e por que eu estou querendo começar no canal. Bem, os meus pais eram da roça, né, eles sempre foram da roça, daqui do interior de Minas mesmo. E aí meus pais sempre viajavam, moravam, né, em outros estados e tal. E aí eles chegaram em São Paulo. Em São Paulo eles tiveram meu irmão, um dos meus irmãos, e me teve lá também. Aí quando eu tinha um mês de vida, eles voltaram para Minas Gerais. Então eu cresci, né, aqui em Minas, vim crescendo e tal. E casei muito cedo. Tive duas filhas, né? Que é a Alana, de 19 anos, a Daiane tem 17 anos. E devido assim eu ter casado muito cedo, não ter muito conhecimento das coisas e tal, eu sofri muito nesse relacionamento, né? Onde eu fui casada por 12 anos com o pai das minhas filhas. E sofri muito, né? E passei por muita situação difícil mesmo, fui morar de favor, né? E tal. Depois eu me separei dele, nós nos separamos. E aí eu sofri pra caramba, sofri muito, muito mesmo, porque eu ainda era bem nova com as meninas, né? Pequenas ainda, então eu tinha que trabalhar, e eu queria voltar a estudar, eu queria voltar a fazer um monte de coisa, e eu não podia por causa que elas eram muito pequenas. Mas aí elas foram crescendo um pouquinho, né? Foi crescendo e tal. E aí eu consegui voltar a estudar e a trabalhar. E aí, quer dizer, na verdade eu sempre trabalhei, né? Mesmo elas pequenininhas, eu sempre trabalhei, deixava elas na escola. Eu acordava bem cedo, levava pra escola de manhã, ia trabalhar, voltava à tarde, pegava elas da escola e vinha pra casa. Mas a questão da eu voltar a estudar, eu não podia, porque elas estavam pequenas ainda. Mas aí, como elas cresceram mais um pouco, eu pude voltar a estudar e terminar meu segundo grau. Voltei a estudar, terminei em 2013, eu terminei meu segundo grau. Mas o que acontece, pessoal? A gente faz algumas escolhas erradas na vida da gente, né? E aí meu sofrimento não acabou, continuou. Sofri muito ainda, porque eu ainda morava de favor, né, na casa da minha ex-sogra. E, e aí eu sofri muito. Mas eu sou cristã, né? E devido a eu ser cristã, na minha casa, assim, né, que eu falo meus pais, meus irmãos, é somente eu e a minha irmã. Nós duas somos cristãs, a restante da família não é. Então, devido a eu ser cristã, de eu conhecer a palavra de Deus e saber o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode fazer, como eu deveria de criar as minhas filhas e tudo, eu passei por um processo muito difícil na minha vida. E eu tive que aprender ali realmente que eu tinha que andar certo, que eu tinha que fazer as coisas certas e, e obedecer realmente o Senhor. E aí por alguns momentos da minha vida, eu comecei a pensar assim: ah, eu vou morrer sozinha, eu vou ficar sozinha, as meninas vão casar, vão crescer, vão pra faculdade, vão trabalhar e tudo mais, e eu ia ficar sozinha. E aí, e Deus sempre falando comigo, sempre enviando pessoas para falar comigo que eu não ia ficar sozinha, que eu ia ainda casar novamente, que a minha separação foi permissão do Senhor e que as coisas iam acontecer na minha vida, né? E que tudo que eu tinha perdido lá atrás, né? Porque eu perdi muita coisa lá atrás, perdi casa, perdi muita coisa lá atrás. Então eu fiquei assim, no fundo do poço. Então Deus me prometeu que Ele ia me dar tudo em dobro, né? E eu sempre sonhava com uma casa grande, com 3 ou 4 quartos, com 2 banheiros, cozinha, com uma sala, uma copa. Eu sempre sonhei com isso, ter uma casa grande. E queria mais filhos também. Mas, num período da minha vida, eu descobri que eu não podia ter filhos mais, que eu tinha um problema. Mas eu vou contar esse problema meu depois no vídeo para vocês detalhadamente. Que problema é esse?
mas é um problema que eu não poderia ter filho mais. Então, pra mim, tinha acabado esse pensamento de ter filho mais, que eu ia ter mais filhos e tal. Aí, eu orando, falando com o Senhor das minhas dificuldades, das minhas limitações, o que eu queria e tudo mais, Deus enviou uma pessoa pra mim. Depois de alguns anos, né, pessoal, de separada, que eu estava sozinha, Deus enviou essa pessoa pra mim, que hoje é meu esposo, né, ele se chama Carlos. Nós estamos casados há 3 anos e uns 6 meses, mais ou menos, a gente está casado. E é uma pessoa incrível na minha vida, né? Ele realmente se tornou o pai das minhas filhas, realmente as meninas veem ele como pai, tem carinho por ele e tudo. Mas para minha surpresa, né, para quem não poderia ter filho mais, para quem tinha aquele problema todo, eu casei e engravidei. Fui casando e engravidando da minha filha, né, de mais uma menina que se chama Pérola Esté, ela tá com 2 anos e meio. E aí eu tive ela. Ela é uma bênção na minha vida. As 3 me completam, né? São bênção na minha vida. E logo, logo vou fazer vídeo com elas, tá? Pra vocês conhecerem. E tudo mais. Então, assim, graças a Deus consegui fazer meu 2º grau. Graças a Deus eu casei novamente. Tive mais uma filha, né? E meu sonho sempre foi ter um menino, mas Deus quis me dar mais uma menina. Mas eu tô muito feliz com elas, né? Com a Pérola, que é recente assim na minha vida. E aí, depois de tudo isso, né? De eu ter casado e tudo, eu sempre sonhei em ter uma casa, né? Porque eu nunca tive uma casa própria. Eu já tinha conquistado um lote uns anos atrás, mas aí eu tive que vender e tal, por questões pessoais e tudo, então eu desfiz do lote. Mas assim, ter uma casa, eu nunca tive uma casa pra mim, pra falar, essa casa é minha, entendeu? De convidar alguém e falar assim, vai na minha casa. Eu nunca pude ter esse prazer. Eu falava minha casa, mas a casa não era minha. E aí, depois que eu casei novamente, eu tava com 1 ano e pouco de casada. Deus nos abençoou, né? E nós conseguimos comprar o lote onde eu moro hoje. Compramos um lote. Depois eu vou mostrar um vídeo para vocês o tamanho desse lote, o tamanho da casa. Vou fazer um tour para vocês da minha casa. Aí a gente construiu essa casa. Hoje é uma casa de 9 cômodos. E é uma casa onde tem 9 cômodos. As meninas mais velhas têm um quarto dela, a Pérola tem um dela, eu tenho o meu, tem sala, cozinha e copa. Então, do jeito assim que eu sempre sonhei. Porém, um banheiro, né? E tem mais 3 cômodos porque eu tenho uma cunhada que mora comigo. Então, ela tem esses 3 cômodos lá pra ela. Então, por isso que são 9 cômodos. E o que que acontece? Só que aí nós morávamos de aluguel, tivemos que mudar pra cá. A minha casa hoje está sem rebocar, né? Como vocês podem ver as paredes aqui, do jeito que tá aqui fora, por dentro. Ela está sem rebocar, tá desse jeito aqui. E nós só colocamos as janelas, as portas na casa e o piso tá no grosso. Só que aí a minha casa mofava, tinha cheiro de mofo e às vezes molhava por dentro, nas paredes assim molhava por dentro e tudo. E aí começou a trazer um problema, né, físico pra gente. Eu adoecendo muito, a minha filha adoecendo, a Pérola adoecendo. E aí eu falei com meu marido, não, nós vamos rebocar. E a gente começou a rebocar os quartos pra poder... Porque é onde que a gente deita à noite, tá ali respirando a noite toda, aquele cheiro, né, às vezes de mofo. Quando chove, aquele cheiro, assim, nas paredes, molhado e tal. Então eu tive que rebocar somente os quartos. Então, pessoal, essa é um pouquinho da minha história, né? Essa apresentação de hoje que eu queria fazer pra vocês. Mas eu vou fazer um tour, tá? Em breve vou fazer um tour pra vocês lá dentro, pra vocês conhecerem a minha casa, né? Vocês vão conhecer a minha família. Aqui a gente vai fazer receitas deliciosas, tá? Não sei, talvez alguma coisa de cabelo, de maquiagem. A gente vai estar trazendo coisas novas, novidades pra vocês, né? Eu espero assim muito que vocês gostem, que vocês venham fazer parte da nossa família, fazer parte com a gente, que vocês possam compartilhar, né? Cada vídeo que for postado. E é isso.
né? E eu tô muito feliz por vocês estarem me acompanhando, estar ouvindo a minha história. Agradeço você também que está chegando agora no canal, tá? E até o próximo vídeo. Beijo pra vocês. Tchau.